É uma música maravilhosa. Eu cantei muito na minha adolescência, com as minhas irmãs, com as minhas amigas. Escute essa canção. Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Esse momento vai terminar como uma nuvem que passa no ar. Vou dar então minha vida ao Senhor antes que o tempo se vá. Esse momento é de entrega. Venha sentir a presença de Deus. Quer dar nova vida. Sinta seu amor. Este momento vai acabar, mas Deus é eterno e sabe amar. Vamos sorrir, espelhar seu amor antes que o tempo. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria muito grande revê-los. Sempre uma grande alegria. Estudar a palavra de Deus é algo muito importante nas nossas vidas. Principalmente estudar uma lição do calibre dessa que nós estamos estudando, que envolve a missão de Deus, a minha missão, a sua missão. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por permitirmos estudar a Tua Palavra mais uma vez, aprofundar no conhecimento sagrado, buscando na Tua Palavra o sustento para a nossa fé e a capacidade ideal e necessária para que nós possamos cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós. Nos abençoe, nos guiando com o Teu Santo Espírito e nos habilitando para o Teu reino. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A missão de Deus nos alcança, parte 2, agora nesta semana. Mateus 28, 19, o texto principal. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, essa missão aqui é uma ordem dada pelo Deus vivo. Nós estamos falando do Filho do Deus vivo, por quem tudo foi feito, para quem tudo foi feito, e é aquele que pagou o meu e o seu preço, e de todo aquele ser que caiu e deseja a salvação. Ele paga gratuitamente o resgate.
da nossa vida de pecado, da nossa vida mortal, para que possamos voltar a fazer parte do reino eterno. Esse indivíduo, ninguém mais, ninguém menos que ele deu a ordem para ir e batizar. E não para ficar criando dificuldades de batismo, criando barreiras, obstáculos, burocracias, parecendo órgãos públicos de governos que não têm estrutura de honestidade palpável. Cria tanta burocracia, tanta coisa, pessoas incompetentes trabalhando, não tem noção do que está fazendo, faz porque o emprego vira cabide nesses tipos de governo. Eles não focam o crescimento da nação administrada, mas focam na extorsão de valores e na evasão de valores tirado de dentro dos caixas. E aí não perde o sentido. E nós, como povo de Deus, não podemos nos assemelharmos a esse tipo de conduta administrativa. Nós precisamos de abrir as porteiras, porque a obra, a igreja, não é nossa, é de Deus. E a ordem foi do Filho de Deus. Ide, pregai, ensinai tudo que eu vos tenho ensinado e batiza todo mundo. Lá em Atos dos Apóstolos, como é que foi? Teve blá blá blá? Teve ficha batismal? Teve burocracia? Teve regrinha? Teve fiscalização da vida alheia? Tipo assim, uma especulação que é feita, uma investigação prévia, que a ficha batismal é uma investigação prévia. E aí, dependendo da situação, passa. Dependendo da situação, não passa. Batiza ou não batiza? E aí? A hora que tivermos que encarar o Rei do Universo, o dono da igreja, como será? Aonde vamos encontrar estrutura para ficar de pé diante dele? Eu não tenho nada contra organização, meus amados irmãos. O que eu tenho contra é do ser humano pensar que é dono da igreja e criar barreiras para batizar as pessoas, que lá em Atos dos Apóstolos não tinha uma só barreira. Simplesmente as pessoas foram batizadas. Se ela vai seguir ou não vai seguir, vai andar ou não vai andar nos caminhos de Deus, é um problema dela com Deus. A nossa obrigação é essa que Jesus mandou: ide e batizai. Está bem claro o que ele falou aqui. Ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é fazer discípulo? O que é discípulo? O discípulo é um aluno. Se você se torna professor de alguém, ele é seu discípulo. E nós ensinamos que todos nós somos discípulos de Cristo e da sua palavra, porque aprendemos todo dia. Nos amadurecemos nela todos os dias. Mas a partir do momento que a gente começa a ensinar outras pessoas, nós nos tornamos apóstolos. Porque o apóstolo, a diferença dele com o discípulo, é que ele aprende e ensina. Ele é um discípulo de Cristo e continua. Daquele discípulo dele, ele se torna um apóstolo. E aquele discípulo, mais tarde, se habilita a se tornar um apóstolo. Alguns vão ser discípulos a vida toda. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Nós precisamos de aterrissar na verdade e cumprir com a missão do ID. A missão do ID nos amarra no reino eterno, estando envolvido nela, é claro. Salvação é de graça, irmãos. Mas a missão é voluntária. E se nos envolvemos na missão, estamos muito mais amarrados do que simplesmente aceitarmos a salvação oferecida. Temos privilégio de estarmos conectados no discipulado de Cristo, irmãos. E nesse apostolado outorgado por Ele. Isso é muito especial, irmãos. Permitir com que a nossa coroa encha-se de estrelas, de pessoas conduzidas aos pés de Cristo. É muito bonito isso. Cada alma que levamos aos pés de Cristo é uma estrela na nossa coroa. No segundo tema, o Deus triuno, a origem da missão. Irmãos, a missão de Deus nas Escrituras tem Jesus como centro e único caminho de salvação. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém
chega a salvação, chega ao Pai, chega ao reino eterno, se não for por mim. Ninguém. É fundamental ser cristão. Viver como cristão e ensinar como cristão. A Santíssima Trindade, irmãos, foi envolvida desde a criação. Se vocês observarem lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, vocês percebem que Cristo, eu imagino ele no lugar onde estaria o sol no quarto dia. O Pai, em algum lugar posicionado aqui no globo, porque tinha uma bolha d'água gigante com a crosta de terra ali dentro, sem forma e vazia. E o Espírito Santo, está bem claro lá que ele estava na face das águas, se movia sobre a face das águas. Então os três iniciou um processo criacionista, quando ele deu o ponto de partida no verso 3, haja luz, que ele deu forma àquela bola que já vinha bilhões de anos ali, ele disse, haja luz. Houve a conexão com os três, e o planeta formou atmosfera, litosfera, estratosfera e condição, oxigênio, condição de vida. Deu a luz ao planeta. Tudo que ele fizesse daqui para frente, desse primeiro dia, teria condições de sobreviver. Tudo que ele fizesse, seja no ar, seja na terra ou nas águas. E os três, Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos, o Deus triuno, a origem da nossa missão. Quando esse planeta foi criado, lembra de João 8,44, comentando que o diabo era homicida, praticava homicídio e era mentiroso desde o princípio. Esse princípio aqui, ó, de quando a Terra foi deixada sem forma e vazia, há bilhões de anos atrás. Adão e Eva não existia, esse planeta Terra não tinha dado forma nele ainda. A forma foi dada nele há 4,6 bilhões de anos atrás. A Via Láctea tem 13 bilhões e meio de anos. Veja que o trabalho da criação na Via Láctea já vinha sendo feito há muitos bilhões antes. E dentro desses bilhões antes, ou antes dele, já havia acontecido o pecado. Já existia reinos caídos. E já existia a missão de Deus. Quando esse reino aqui foi criado, o reino da terra, passou a ser integrado no reino dos céus. Até que um dia o Éden foi contaminado. Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. Irmãos, o casal foi expulso. O casal sabia da existência do anjo caído e das potestades da maldade que já vinha sendo formado por ele. Eles caíram conscientes do seu próprio erro, se arrependeram, mas não teve como voltar atrás. Todo o processo da redenção se articulou daí para frente, e não foi à toa que esse reino aqui, o reino da terra, foi o reino escolhido para que Jesus viesse em missão específica junto com o Pai e com o Espírito Santo. Desde a encarnação do seu Filho, através de Maria, do batismo dele, através do Espírito Santo e do Pai, que se manifesta os três ali, tanto na encarnação quanto no batismo, e algumas outras manifestações do gênero. E Cristo disse quando foi embora que tinha que ir para que o Espírito Santo viesse e prosseguisse na missão ao nosso lado. E ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, até que ele voltasse para nos buscar. O Deus triuno, a origem da missão. É muito antigo, muito antigo. No terceiro tema, fazer discípulos, o foco da missão. A missão do ID é uma missão de Deus. Como na abertura do trimestre nós estamos estudando missão de Deus, minha missão. Esse é o propósito. O foco é alcançar discípulos. Como nós vimos em Mateus 28, de 16 a 20, quem entende a salvação, irmãos, abraça a missão, não tem como não abraçar. Fazer discípulos aumenta o tamanho da corrente em cada elo que vai surgindo na mesma. Essa corrente divina de salvação. E lembrando que cada discípulo tranquilamente pode ser habilitado a apóstolo. Basta querer. E receberá os dons do Espírito Santo apropriado para o lugar dele
nesta grande missão. No quarto tema, o Evangelho eterno, a mensagem da missão. Irmãos, aqui em Apocalipse 14, 6 e 7, nos mostra a mesma missão citada nos Evangelhos, contudo agora com um teor apocalíptico, com um desfecho de conflito, mostrando o envolvimento de cada um de nós nesse desfecho final, exatamente aonde nós estamos hoje. Desfecho de conflito, irmãos, nos faz lembrar o pedacinho desse grande conflito que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Sodoma, Gomorra e Zoar, essas três cidades, seriam destruídas as três. A menorzinha era Zoar. Zoar não foi destruída porque Ló pediu para ir para lá, só para evitar dela ser destruída. Depois ele vazou e foi morar nas cavernas. Irmãos, o desfecho do conflito em Sodoma e Gomorra nos lembra a missão de Ló. Lembra que o anjo pediu para ele sair e chamar quem ele achava que aceitaria esse chamado? E depois, no fim, o anjo teve que arrastar ele pelo braço e poder ir embora. E não veio ninguém. Pelo contrário, acabou perdendo um dos que saíram, a mulher dele. Pois é, nós estamos na mesma situação de Ló naqueles dias. Falamos sobre esse desfecho do conflito e as pessoas acham que a gente está pirado. Quantas pessoas imaginaram Ló piradinho, piradinho. Olhava para ele e pensava, coitado, novo e doido. Ficou doido, novinho, novinho, falando que isso aqui tudo vai ser destruído. Pois é, hoje estamos exatamente na mesma situação. As pessoas estão tranquilas, tranquilas, não estão se preocupando com a realidade que estamos diante dela. Mas a missão continua. Deus está conosco. E precisamos de ir avante, irmãos. E nos unirmos, porque a união faz a força. Uma andorinha sozinha não faz verão, não, irmãos. Mas Jesus vem para buscar ainda que for uma andorinha. Mas o Apocalipse mostra uma multidão incontável. Pense nisso. Façamos parte desse grupo, irmãos. No quinto tema, o povo de Deus, o canal da missão. Irmãos, se a gente estudar Gênesis 12, de 1 a 3, e comparar com Deuteronômio 7, 6, 11 e 12, nós vamos ver que essa promessa feita a Abraão, essa missão estendida a Abraão, que se tornou nosso pai da fé, e Paulo, mais tarde, no livro de Gálatas, nos mostra como filhos, descendentes de Abraão, pela fé. Irmãos, isso nos faz integrantes plenos do povo de Deus. Integrantes plenos do povo de Deus sobre a face da terra. Outorgados pela missão do Ide, com os lábios do próprio Deus vivo, o Filho do Deus vivo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós somos o povo do Deus vivo, a corrente viva, divina, de instrumentalidades a ser usadas por Deus para conduzir novos conversos aos pés de Cristo e habilitando-os juntamente com o Espírito Santo num trabalho conjunto com a Santíssima Trindade, ensinando e preparando outros para fazer a obra, andar, prosseguir debaixo da orientação divina e da sua palavra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No sexto tema, o mundo, a arena da missão. Gostei dessa posição aqui que o autor da lição tomou. Arena. De fato, irmãos. Olha, irmãos, eu costumo dizer que quando a gente nasce nesse velho mundo, quando toca pela primeira vez o pezinho no chão desse mundo, tocou o pé num tatame de luta. Tatame de luta. De vale tudo. Só que para nós a regra é diferente. Essa luta nós temos Deus conosco. E somos fortalecidos como membros do exército celeste, que tem um exército divino do nosso lado, puro, puro, de anjos habilitados para nos proteger, nos guardar, para que possamos cumprir com a missão outorgada pelo Filho do Deus vivo. É uma arena, irmãos. Não adianta ficar projetando 2 dias, 3 dias, viver um dia de cada vez.
para vencer. Se começar a acumular 2 dias, 3 dias, entramos num nível de ansiedade tremenda, não conseguimos mais dormir direito, não conseguimos mais alimentar direito, a cabeça vira uma maçaroca, vira uma confusão, parecendo caixa de ferramenta sacudindo. Os parafusos começam a soltar tudo. Precisamos, irmãos, de estar com a cabeça no lugar. E para estar com a cabeça no lugar, tem que viver um dia de cada vez. A vida do verdadeiro servo de Deus, irmãos, não é fácil, nunca foi. E nem vai ser. Seja ele rico, seja ele da classe média, seja ele pobre. É luta o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque nós vivemos no mundo que é uma arena dessa missão. E se virarmos as costas para essa arena, virarmos as costas para essa missão, misericórdia. Desertar do exército de Deus nunca prestou, irmãos. Nunca, jamais. Ele é o dom da vida, Ele é a vida. Nós temos a vida nele, com Ele, sem Ele já era. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No 7º tema, não deixa para depois. Eu queria ler um trecho da Pena Inspirada, que diz o seguinte: que todo coração santificado responda agora, procurando proclamar a mensagem vivificante. Se homens e mulheres, em humildade e fidelidade, assumirem a tarefa que Deus lhe designou, o poder divino será revelado na conversão de muitos para a verdade. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer orientação, por nos trazer advertência através da Tua palavra, através da lição, trazendo-nos mensagens que solidificam a nossa fé e fortalece a nossa missão. Capacita-nos, Senhor, com o poder celeste, com o poder divino, para que possamos não só entender a Tua palavra, mas como cumprir e ensinar e fazer discípulos, batizando-os em Teu nome, em nome de Teu Filho e de Teu Santo Espírito. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. A canção